sobre o mundo que deseja para si, o seu mundo interno. Cada um de nós tem um desejo próprio, intransferível, de fazer com que a nossa jornada no mundo seja uma jornada de mais felicidade, mas não essa felicidade que está sendo dita de uma maneira catastrófica, a meu sentido, né? Na minha opinião pessoal, a gente está confundindo o que é ser feliz com o que é estar feliz o tempo inteiro. O que faz com que um bando de mulheres, dezenas de mulheres entrem num grupo para falar de relacionamento tóxico, de escolhas equivocadas, de relações que muitas vezes são abusivas e são muito pouco validadas, são muito pouco recíprocas? Provavelmente é porque a gente já tem como uma tendência natural a expressar as nossas emoções e a fazer muito mais doação do que recepção. E o que há de errado nisso? Nada. Não é errado e não é certo. É a maneira como a gente se vê no mundo, se vê a serviço, se vê servindo, se vê se emprestando e se doando ao outro. A grande questão que nos desafia, especialmente quando a gente está mais velho e a gente vai ficando mais consciente do nosso papel no mundo, que nos desafia é saber até que ponto a gente consegue permanecer num ritmo não recíproco. Até que ponto a gente consegue, de uma maneira saudável, sem adoecer o corpo e a mente, permanecer em relacionamentos que, de alguma forma, reprisam essa angústia que a gente traz, essa cicatriz, essa marca que a gente traz. E o que não quer dizer, de forma nenhuma, que os pais, as mães, enfim, os familiares e os cuidadores quiseram, ao menos em via de regra, de uma maneira consciente e deliberada, causar sofrimento. O que eu disse desde o princípio foi a maneira como a gente foi capaz de compreender, de interpretar, cada uma de nós que está aqui, a maneira como cada um de nós compreendeu a sua história, interpretou aquilo que recebeu de afeto, de amparo, é que vai dar para cada uma de nós a concepção maior ou menor de ser merecedora de afetos saudáveis e recíprocos. Isso é que é muito importante da gente assim assinalar. Muitas vezes a gente vai ficando num embate muito profundo em relação àquilo que a gente vive e o que a gente gostaria de viver, porque a gente não percebe que o que a gente está vivendo é, de alguma maneira, aquilo que a gente consegue naquele momento. Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito sintomático, assim, em toda a sessão de análise. É uma coisa muito... Acontece isso muito, assim, muito, sabe? De 10 sessões de análise, 9 a gente vê isso acontecendo. As pessoas esperam que o outro reconheça que você é uma pessoa merecedora de tudo aquilo que você acha que é, mas que no fundo, você, quando está sozinha, não acha, sabe? Você diz uma coisa, teu discurso te leva para um lado de eu quero relacionamento saudável, eu quero ser reconhecida, eu quero ter uma companhia, eu mereço ter um companheiro, eu desejo ter uma troca afetiva, efetiva e resguardada. Mas, por outro lado, eu dou todos os meus sinais de que eu não mereço tanto, eu não preciso tanto, eu dou conta, eu estou nessa região aqui de costume, eu estou acostumada a ganhar pouco afeto, eu estou acostumada a ganhar pouca atenção, eu estou habituada de alguma maneira a sofrer esse tipo de desamparo e de abandono.
É óbvio que isso não é verbalizado. Ninguém entra numa relação dizendo, olha, me dá pouco porque eu aceito pouco, porque eu interpretei na minha vivência emocional lá desde a minha infância que eu merecia pouco. Então só o pouco me interessa, pode sair me dando pouco que eu tô topando. Não se trata disso. Muito pelo contrário. Se trata sim da gente muitas vezes não falar, mas perceber que está ganhando pouco por uma injustiça do que o outro está fazendo. E esse outro, gente, não necessariamente, volto a dizer, tem que ser um outro relacionado à nossa vida afetiva íntima, em nível assim erótico, pessoal, muito pelo contrário. Isso acontece também nas relações de amizade, nas relações de trabalho. Então, eu queria assim chamar a atenção para vocês que estão aqui agora, ao vivo, e se a gente conseguir de alguma maneira viabilizar essa gravação ou não, não sei como é que isso vai acontecer hoje, mas fato é que eu queria que vocês que estão aqui agora, não importa quantas sejam, eu queria que vocês pensassem o seguinte: qual é o meu papel no mundo? Por que eu tô aqui? O que me faz de fato feliz? Parem para pensar assim, um pouco sobre isso, assim. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? O que eu estou esperando? Eu estou esperando que algo de muito incrível aconteça? Eu estou esperando que bata alguém na minha porta e diga, olha, você é uma mulher maravilhosa e eu vim aqui te entregar todos os presentes da vida que você merece, porque você é tudo isso. A gente adoraria que fosse assim, só que não é assim. Nem quem é casado há muito tempo, casada há muito tempo, independentemente do estilo e da modalidade de relacionamento, casadas em casamentos heteronormativos, casadas em casamentos homoafetivos, não importa que tipo de casamento a gente tenha, a verdade é que nem mesmo o tamanho do casamento, ele dita essa estabilidade que as pessoas que estão de fora acham que as outras têm. Então rola muito entre a gente humano, né, entre a gente dessa espécie humana, que é sapiens, mas às vezes nem é tão sapiens assim, é um estilo de desrespeito com a nossa história, nos comparando com o outro. Então a gente tem uma tendência natural e cruel em pensar que sempre alguém que não é a gente mesmo tem muito mais o desejo e a sorte e a possibilidade de receber. Eita! Que é isso que surgiu aqui agora? Faço ideia, gente. Peraí. É uma opção, relaxa, é uma opção que o próprio Skype tem, de quando o fundo nas suas costas é branco, ele cobre com alguma outra coisa para ninguém passar atrás. Não se preocupa. Tá, nem tô preocupada, mas mas eu fiz uma outra coisa aqui. Deve ter apertado algum botãozinho aí que liberou essa opção. Sabia que... Tu acredita que não, menina? Só deixa. Só deixa, né? Ah, tudo bem, ok. Tá bom, então deixa. Me deixa aqui nas montanhas. Vai saber, vai entender esse negócio. Então, o que eu quero dizer é, de algum modo juntos. Tá, modo juntos aqui. Então, o que eu quero dizer é, a gente tem uma ideia muito pouco generosa quando o assunto é a gente mesmo, sabe? A gente tem uma maneira muito cruel de cuidar da gente e muito bacaninha de cuidar dos outros. Eu não sei se vocês já repararam isso, se isso faz algum sentido para vocês, mas eu percebo assim, dentro dos meus atendimentos. Alguém gostaria de falar um pouco sobre o que a gente introduziu de conversa até agora? Pode abrir o microfone, quem quiser falar.
se vê de algum modo sendo desconsiderado. E a gente tem uma tendência muito cruel de ver essa desconsideração como se isso fosse de fato o valor que a gente tem no mundo. Então assim, eu sou desconsiderada, logo eu não tenho valor. Eu sou desconsiderada, logo eu não tenho crédito. Crédito porque a minha amiga lá da esquina, ela tem muito menos competência do que eu, ela de repente tem que se dedicar muito menos a uma relação, mas ela tem muito mais sorte, ela tem um casamento muito mais legal, ela tem um relacionamento e tem pessoas muito mais interessadas ao lado dela do que eu. Veja que interessante o que a gente fala sobre a gente mesmo. Só que eu cheguei a comentar isso num dos áudios no Telegram. A gente não sabe o que essa amiga passa dentro da intimidade dela. O que a gente talvez saiba, e com alguma propriedade, é o que ela pode ou não pode dizer que passa. O que ela eventualmente passa, a gente não sabe. A gente é incapaz de saber o que essa pessoa que está na rede social está de fato passando. A gente é incapaz de compreender até que ponto a pessoa está falando a verdade, até que ponto ela não está falando. Porque às vezes nem é uma questão de verdade ou mentira. Às vezes acreditar nessa mentira é o que a pessoa consegue dar conta nesse momento. Aonde é que entra a nossa responsabilidade? Nossa responsabilidade começa a chegar quando a gente faz a primeira parada para reabastecer, como se nós fôssemos um carro, estivéssemos numa estrada muito longa, em que a gente precisasse parar para reabastecer o carro. Geralmente isso acontece no momento em que a gente passa por uma crise profunda, seja por uma perda concreta, uma perda de alguém que a gente ama, alguém da família, uma perda de status, uma perda de dinheiro, uma perda de trabalho. E a gente precisa recomeçar e reconsiderar os nossos valores. É nesse momento que a gente vai reavaliar a maneira como tem vivido. E é nesse momento que a gente vai ter a oportunidade de reescolher. Então eu considero pessoalmente assim que as nossas reescolhas, elas são muito mais vivas e ativas do que a gente pode imaginar. A nossa capacidade de reescolher, ela é muito mais importante do que escolher, porque reescolher só acontece depois de um tempo em que você se viu de alguma maneira fracassado naquele modelo de vida, de exemplo, de referência que você levava. Isso não é certo, isso não é errado, isso é você, isso sou eu, isso somos todos nós. Em alguma medida, todas nós nos parecemos nisso. A gente só vai parar para pensar em quem a gente é e na maneira como a gente está levando a própria vida depois que, de alguma maneira, a própria trajetória e caminhada que a gente faz na vida faz com que a gente repense e se reposicione a partir ali do ponto em que a gente se sentiu muito mal. Você muito pouco vai ter essa oportunidade de reavaliar se em algum momento você não tiver se sentido muito desconfortável. E é por isso que a gente vai chegar num ponto que eu considero assim muito, muito profundo e importante. A crise. Como nos beneficiar da crise? Assim, gente, eu não sei vocês,
Mas todas as vezes que a gente entra em conflito, é porque a cabeça está pedindo uma coisa e o coração está vibrando noutra. Parem para pensar em todas as vezes que vocês se sentiram internamente num grande conflito, num dilema muito profundo. A mente. A gente quer trazer tudo para cá, tudo para o nosso modo racional, tudo para frente, tudo para que nos digam que é certo e que é errado. Como se a gente pedisse: universo, responda para mim. E ele às vezes não, eu diria que ele sempre responde. E responde mesmo. Ele responde, e vários de vocês falam isso no grupo o tempo inteiro. Eles respondem quando vocês abrem um texto e veem que aquilo ali faz sentido para vocês. Eles respondem, ele responde num vídeo. A ajuda que a gente pede, de alguma maneira, a gente capta. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com vibração, com energia, que é outro papo e está no outro nível. Não da religiosidade, mas me parece que da espiritualidade. Mesmo que você não acredite em absolutamente nada, uma coisa você não pode negar. Você vibra em determinada potência, em determinada linha vibracional, que você vai atrair muitas vezes pessoas que estão fazendo com você uma concorrência de desgraça. Então é aquela história da pessoa que chega para mim e diz assim: puxa, mas eu ontem, sei lá, fui assaltada. A pessoa: mas você não sabe de nada, entraram na minha casa e levaram tudo. Aí outro vai falar: mas eu perdi o emprego no ano passado. Então as pessoas, elas procuram se igualar umas com as outras numa competição de vitimismo, de coitadismo, como se o universo ele fosse um grande muro das lamentações, como se a gente pudesse se apiedar de nós mesmos. E no momento da crise, a gente saca que não adianta choramingar, que não tem um momento que ok, você para, você chora tudo que você tem que chorar, você para, você respira fundo, você se vê e pensa: puta que pariu, eu tô nesta merda, eu tô nessa situação. Mas essa situação na qual eu me coloquei, quer consciente, exatamente, quer consciente, quer inconsciente. Falou aqui, entrar na sala, a minha tristeza sempre é maior que a do outro, mas nem por isso entrar numa guerra com as dores do outro. Exatamente. Então assim, a gente precisa compreender que não é através da comiseração de ninguém que a gente vai ter de fato e de uma maneira digna a resposta para os nossos problemas. Eu acho assim que a Gabi falou agora que ela sempre acha que a dor do outro é maior. Eu acho que não tem dor maior. Eu escrevi isso num dos livros, que eu já não sei mais em qual foi, mas algo que eu considero assim muito digno. Assim, nenhuma dor é pequena quando é a nossa, mas a gente tem o péssimo hábito de desqualificar e diminuir a dor do outro. E fazendo isso, a gente acaba também desqualificando as próprias dores. E aí a gente parte para fazer uma coisa muito mais destrutiva e sobre a qual a gente nem se dá conta, que é: putz, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha avó que me criou errado, a culpa é do meu avô, a culpa é daquela tia, a culpa é de eu não ter dinheiro, a culpa é de eu não ter tido mãe, ou de eu não ter tido pai, ou de eu não ter tido isso. Gente, não se trata de culpa. Quando a gente se dispõe a sair desse lugar em que a gente não está sempre com o dedo apontado ali, ó, freneticamente, querendo culpar tudo e todos por aquilo que a gente sente, mas a gente para
honestamente, de uma forma digna e pensa assim, qual é a parte que me cabe nessa situação? Em qual momento eu me perdi? O que eu posso fazer sobre o que está acontecendo comigo? Qual a minha responsabilidade? Não quer dizer que a gente não possa ser vítima. Em alguns casos a gente é de fato vítima. Em algum momento acontece da gente de verdade ter sido ludibriado, ter sido enganado, terem falseado a verdade, ter sido de alguma maneira desconsiderado. Óbvio que sim, óbvio que isso acontece, mas não é sobre isso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando daquele momento em que a gente fica paralisada, se agarrando naqueles culpados que já passaram, que já não estão nem aí para o que está acontecendo com a gente, mas a gente ainda assim fica ali agarrada em achar culpados, porque a gente precisa de culpados. É como se, ao ter culpados, então, se eu posso colocar culpa no meu pai, se eu posso colocar culpa na minha mãe, se eu posso colocar culpa na minha criação, se eu posso colocar culpa na cidade em que eu moro, se eu posso colocar culpa em qualquer coisa, ai, que bom. Sabe por quê? Porque aí eu não preciso agir. Eu não preciso fazer nada. Óbvio que eu não estou dizendo isso que as pessoas façam isso porque elas são cruéis, que elas são mau caráter. É como se culpar alguém diminuísse a nossa dor, exatamente. É isso. A Jaqueline acabou de dizer, é como se culpar alguém diminuísse a nossa dor. Só que não vai diminuir a nossa dor. Em um determinado ponto da nossa história, da nossa trajetória, ter a consciência do que nos fez mal faz com que a gente compreenda melhor de onde a gente veio. Mas muito mais potente do que compreender de onde a gente veio é a gente entender para onde a gente quer ir. É aí que está o pulo do gato, se algo. Não é compreender o que passou, mas é compreender diante do que a gente sofreu e diante do que a gente passou, aonde eu quero estar daqui a 5 dias. Depois, da onde eu quero estar, aonde eu quero estar daqui a 5 meses. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos. É como começar uma dieta, começa querendo pouco, pedindo pouco para si. Não pensa, eu faço muito isso comigo, se eu tenho que emagrecer 10, eu fico pensando assim, por hoje eu quero pensar que eu preciso só segurar minha boca naquele doce que eu amo. Então hoje eu vou cortar alguma coisa que de alguma maneira sabota a minha meta de ter uma vida com mais saúde. Se eu quero cortar uma relação afetiva que abusa de mim, eu posso começando tentando fazer um distanciamento emocional. Como é que é isso? É percebendo o que é do outro, mas que não me pertence. O que é do outro que não faz sentido para mim, é do outro, fica com o outro. É compreender que o que eu estou falando, o que eu estou colocando para o mundo, acho que tem alguém com a câmera aberta aí, eu acho que é Jaqueline, câmera e microfone. Fecha a câmera e o microfone, Jaque, por favor. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é só clicar em cima do desenho da câmera e o desenho do microfone. Só dar um... Foi. Então, beleza. Peraí, acho que sim. Alô? Não.
Foi não. Foi não. Então, muito mais importante do que a gente passar o tempo inteiro apontando o dedo para aquele pai, para aquela mãe, para aquele marido, para aquela pessoa, para aquela tia, para aquela história que, de alguma maneira, nos descarrilhou, ou a gente acha que é responsável por toda a nossa trajetória, naquilo que é ruim, né? Porque a gente esquece às vezes de falar que essas dores de alguma maneira também nos moldaram, nos ensinaram habilidades, nos ensinaram a sobreviver, nos ensinaram a conhecer pessoas, nos ensinaram a procurar ajuda, nos ensinaram de alguma maneira, mesmo que por vias tortas, a saber quem é legal e quem é amigo, quem está por conveniência. Essas dores nos ensinaram a escolher melhor, aonde empregar os recursos. Essas dores puderam nos escolher de alguma maneira em quem confiar. Essas dores puderam nos ensinar em como se dedicar ao outro sem se misturar com o outro. É tudo muito complicado de início, mas a crise ela é muito importante, porque é a angústia. Quando eu falo com alguém e alguém diz para mim assim, eu precisava muito falar com alguém porque eu estou muito angustiada, eu fico profundamente feliz. Porque eu penso, uma pessoa que está muito angustiada e ela caiu em si, de que a angústia dela está profunda, é uma pessoa que está pronta para receber algum tipo de auxílio. A começar pelo próprio movimento. Olha que coisa mais interessante. Uma pessoa que está profundamente angustiada é uma pessoa que, sem nenhuma dúvida, já se vê no desconforto. Porque difícil é quando a pessoa está na merda e nem acha, ela nem supõe que ela está na merda. Ela tá na merda, mas aquela merda tá tão quentinha, a fralda tá tão direitinho, tá tão ajustadinho, o cocô tá tão molinho, tá tão morninho, que ela fica ali naquela merda de uma maneira acomodada. Então, eu gostaria que nesse encontro de hoje a gente pensasse sobre as nossas referências, a maneira como a gente interpretou a nossa história, a maneira como a gente consegue aprender com as sinalizações de angústia e a maneira como a gente pretende lidar com este momento de crise. Então, não sei se algum de vocês pode notar isso que eu falei, mas seria muito bacana para a gente ter uma relação, porque eu não tenho um roteiro, eu não estou lendo nada. É tudo muito feito de uma maneira intuitiva, com os assuntos com os quais eu lido. Mas, Gabi, você tem como escrever isso? Eu sei que você está aí, pode mandar para o chat aqui, peraí. A Ana Maria falou como se culpar alguém diminuísse a nossa dor. Exatamente, sim, Gabi, você ok. Então, esses são os pontos, depois você passa para mim, Gabi, esses são os pontos que eu acho que são mais importantes, assim. É a gente compreender da onde eu vim. Ok, eu tenho esse histórico, eu tenho esse ponto de partida. Beleza, isso eu entendi. O que eu fiz com isso? Eu repeti? Repeti. Quantas vezes eu repeti? Essa vez. Bom, quando eu repeti, eu sabia que eu estava repetindo? Não sabia que eu estava repetindo. Eu saquei depois que eu estava repetindo pela 100ª vez. Tudo bem. Esse é o ponto. É o ponto em que a gente deixa de ser algoz da gente mesma e a gente consegue compreender que tudo bem, porque naquele momento que você agiu daquela forma, com a consciência que você tinha sobre você,
com as habilidades que você tinha emocionais e com a maneira como você conseguia lidar com aquele tipo de situação, era a sua maneira de sobreviver a uma situação emocionalmente desafiadora. Esse é o momento em que a gente deixa de se culpar por não ter sacado antes. Então, a gente para de ter aquele reflexo automático de porque eu não vi isso antes, porque eu não fiz isso antes, porque eu não saquei isso antes, porque eu não tomei uma providência. Você não fez nada antes porque você não tinha consciência. Porque o ganho da consciência dá um baita de um trabalho. Porque ganhar consciência é justamente estar no processo. Mas se agora, não importa se é pela 100ª vez, no 4º casamento, ou se você está casada há 50 anos, mas se agora você ganhou consciência, que ótimo, porque tem gente que nasce, vive, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai e morre sem nunca ter ganhado nenhum tipo de consciência. Essa é a questão. Esse é o ponto que vai nos diferenciar das pessoas que ficam ali mimizentas, colocando adubo na ferida e lambendo a ferida, para que um dia alguém caia do céu e fale para ela coisas lindas e que vai resolver todas as questões da vida dela. Essa é a diferença dessa pessoa para aquela outra que já saca, cara, eu podia ter tido um arcabouço emocional mais legal, mas fato é que eu não tive. Logo, se eu não tive, é isso. Como lidar com isso? Então eu queria que vocês pensassem nesses pontos, em que momento vocês querem estar daqui a 5 dias, daqui a 5 meses, daqui a 5 anos. Em vez de pensar por que eu fiz isso, por que eu estava assim ou assado, eu gostaria de saber assim, por que hoje quem você gosta hoje, quem você admira? Quais são as suas influências? Quem é que diz alguma coisa para você que você acha que faz sentido? Eu vi uma enquete que falou muito comigo, que foi assim, eu perguntei na enquete assim, como é que você já levantou outra mulher hoje, alguma coisa do gênero? E eu acho que 30% ou 40% respondeu assim, poxa, eu preciso pensar na minha postura em relação ao outro. Como é que, olha só gente, que coisa mais incoerente. Vamos pensar comigo aqui. Como é que alguém pode pretender que surja uma ideia milagrosa, um ser divino caindo aqui, ó, na sua cabeça, num dia de manhã, batendo na sua porta, dizendo, oi, minha amiga, eu vim aqui hoje levar todas as suas dores embora, e eu não duvido que isso aconteça, cada uma pessoa é uma pessoa. Mas como é que você pode pretender isso se você mesma reconhece que você não faz a sua entrega para o mundo nas mínimas coisas? O que você está oferecendo para o mundo, para que o mundo reconheça que você é legal pra caramba, que você é honesta pra caramba, que você é digna de ajuda pra caramba, que você merece grandes amigos, muita prosperidade, bons amores, bom trabalho, bom reconhecimento, paz, sono, saúde física, mental e emocional? O que você está oferecendo para o mundo? Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você está num momento de dor, isso é um recorte da sua vida. Ok, eu estou nesse momento de dor, então é um momento que eu fico mais fechada, que eu não quero falar da minha vida, que eu não quero me comunicar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar ali, já que eu estou sofrendo, dane-se, que cada um se resolva. Como é que você pode pretender uma generosidade que você nem conhece, sabe? Você não conhece, porque você não dá. Então você quer receber, você quer vibrar algo que você nem reconhece, você nem faz por onde.
Por que eu tô aqui agora? Eu tô aqui agora porque o meu coração pulsa. Eu tô aqui agora porque o meu eu interno pede para que eu esteja aqui agora. Não importa se tem 10 pessoas na sala, 6, 60, 70, como eu tinha lá no grupo 600 e muitas pessoas, quase 700 pessoas. Não importa, porque a gente tem que sair dessa dinâmica do tem muita gente, tem pouca gente, isso é bom, isso é ruim, isso vai acontecer depois, o que isso vai me dar em troca de... Porque quando a gente... Olha, eu queria muito falar sobre isso com vocês, assim. Quando a gente sai da mente, pura e exclusivamente da mente, e a gente se coloca vibrando a energia com o outro, de mãos dadas, unindo o outro para o seu coração, trazendo o outro para você, gente, a vida muda, as coisas mudam. Toda vez que eu vejo uma mulher que está começando, psicóloga recém-formada, terapeuta holística, quantas pessoas vêm no direct, números servem somente para a manutenção do ego e para mais nada, é isso. Eu não quero saber, eu quero que tenha uma pessoa aqui, eu quero poder, se eu atingir o coração de uma pessoa, valeu a pena ter acordado hoje. Ao invés de eu querer ser megalomaníaca e já pensar em sair no Fantástico e aparecer, ótimo, ninguém aqui está vibrando escassez, não se trata disso. Mas as pessoas querem que aconteçam fórmulas e saídas milagrosas, mas elas não se colocam. Quando você para perguntar o que você fez por alguém hoje? Eu não fiz nada, ninguém fez nada por mim. Foi isso que 40% das pessoas respondeu na pesquisa. Eu não fiz nada, ninguém fez nada por mim, eu me viro sozinha, eu que vou atrás dos cursos, eu que vou atrás dos grupos, eu pago a terapia, eu me viro. Ok, amiguinha, mas... E aí? Você tá feliz? Porque quando eu desligar essa câmera, eu vou estar feliz. Eu vou estar pensando em como fazer o nosso próximo encontro ainda melhor. Mas eu vou ter certeza de que, na atual conjuntura, dentro da minha realidade, do meu tempo, da minha saúde física, mental e emocional, da minha agenda, esse é o tipo de legado que eu quero para mim, fazer a diferença para o outro. É isso. Dentro disso que eu estou vivendo hoje, o que eu posso fazer é essa entrega. É sobre isso. Não é sobre eu quero ser a foda woman do pedaço. Legal, você pode, deve, merece ser, nossa, ser muito fodona. Que bom, todo mundo quer ser fodão naquilo que faz, todo mundo quer ganhar muito bem, todo mundo gosta de conforto, ninguém está fazendo apologia. Já dizia o sociólogo master, quem gosta de pobreza intelectual. Não é isso, não é sobre isso. Quando a gente está com fome, a gente quer abrir a geladeira e ter o que a gente gosta de comer. Quando a gente quer pedir um delivery, a gente quer ter uma graninha para comer a pizza do lugar que a gente gosta. Quando a gente está com a cabeça cansada, a gente quer ter um lugar para onde ter um refúgio. Mas às vezes a gente não tem. E aí, faz como? Não tem. A gente está no meio de um processo de pandemia, uma peste mundial. Muitas pessoas não estão tendo acesso a remédio, tá? Vamos pensar aqui assim, ó, baixar a expectativa. Vamos trazer aqui para nossa realidade mundial. A gente está vendo pessoas morrerem. E nós estamos, cada uma de nós, diante de um computador, de uma tela que nos coloca em conexão para falar das nossas dores. Se isso não é bênção, eu desconheço o que seja. Entenderam o que eu quero dizer? Não é
sobre hashtag gratidão. Vamos ser todas boazinhas, não vamos falar palavrão, não vamos falar desse assunto, não é sentir uma gratidão, mas não a gratidão porque ela está na moda, é vibrar isso, não é falar, não é escrever no status, é sentir isso, para vocês se limpando de tudo isso que está te travando, porque não tenha dúvida, gente, não tenha nenhuma dúvida. Quando você abre espaço da reclamação, o que é reclamação? É clamar mais a mesma ação. Logo, a reclamação é clamar mais do mesmo. Então, quanto mais tempo a gente vibra naquela lenga-lenga do pobre de mim, coitada de mim, eu não merecia isso é uma sacanagem, e eu isso, e eu aquilo, mais você vai estar, de alguma maneira, se aprisionando dentro deste processo mimizento, escasso, emocionalmente desinteligente, racionalmente sabotador. Todos nós fazemos isso, sem dúvida alguma. Eu já fiz, eu faço, vocês já fizeram, vocês fazem. Isso faz parte. Isso é condição da nossa humanidade. Mas isso não pode perdurar, isso não pode fazer sentido para a nossa vida como um padrão. Então, o que eu gostaria de propor para cada um de vocês hoje é: tentem colocar em palavras tudo o que a gente viu nessa primeira aula sobre a nossa origem emocional, nosso desenvolvimento emocional, a nossa identificação até o momento de termos uma crise. É sobre isso. Eu quero que vocês reflitam sobre a importância dos momentos de crise, para que na próxima aula a gente possa falar como operacionalizar, fazer processos seletivos para a gente ir limpando fisicamente, emocionalmente, energeticamente todos esses ranços que nos atrapalham e que nos atravessam e que nos impedem de fazer relações duradouras, prósperas, fecundas, recíprocas, interessantes, inteligentes. Eu vou colocar isso para vocês no grupo do Telegram, um horário que eu tenha disponível para a próxima. Vou lançar 2 horários lá para que vocês votem qual o melhor horário. E gostaria muito, muito que vocês colocassem em palavras qual o sentimento que vocês tiveram hoje. E que vocês compartilhassem isso comigo por e-mail, para que eu compartilhasse isso no grupo. Como é que vocês sentiram isso? Como é que essas palavras chegaram para vocês? Como é que isso reverberou em vocês? Quais foram as sensações que surgiram a partir disso? Eu também vou fazer essa reflexão por áudio. Quem quiser fazer áudio também fica à vontade, manda áudio, já deixei lá no grupo todas as informações. Por quê? Porque quando a gente tem a consciência do que a gente está fazendo e no quanto a gente é responsável por aquilo que a gente está vibrando, as coisas, tiram o tampão e caminham. É isso, nós temos 1 hora, 2 minutos e agora 41 segundos de aula. Teremos a próxima aula, provavelmente na sexta. Eu vou confirmar tudo ali direitinho. Acione as notificações do Telegram e façam esse exercício. Essa 1 hora que a gente passou aqui não terá sido em vão se vocês aproveitarem tudo que foi dito aqui em benefício próprio e
e, se possível, abençoando e fertilizando para que outras pessoas possam também se beneficiar desse conteúdo. Vou ver como é que vai ficar tecnicamente aqui, se a gente vai poder fazer algum recorte para enfim, oferecer alguma contribuição de trecho. Isso aí já não é comigo, já não sou eu que faço, enfim. Mas vou tentar oferecer o melhor. Mas, de verdade, pensem sobre tudo que foi conversado aqui. A gente se vê na próxima aula. Um beijo grande, enorme para vocês. Muitíssimo obrigada por vocês acreditarem nesse trabalho, por vocês acreditarem em vocês próprios e por vocês se darem conta do quão importante é vocês estarem consigo mesmos. Tá bom? Eu vejo vocês. Até mais.